Salve, salve, meus amigos do Tática Didática. Hoje eu estou aqui para falar sobre os primeiros meses do Abel Braga no Fluminense. A eliminação para o Olímpia foi um pouco traumática, né, para os torcedores do Fluminense, para a diretoria, para os jogadores, mas o Fluminense tem muitos pontos positivos. O Fluminense do Abel Braga tem muita coisa interessante que se foi vista nesses primeiros 3 meses de trabalho. Além da sequência de 12 vitórias seguidas, perdeu apenas 2 jogos no ano, venceu 14 jogos no ano, teve uma sequência de 12 vitórias seguidas. Enfim, o Fluminense teve diversas formas de jogar, e a gente vai destrinchar isso aqui para vocês através de imagens que a gente capturou durante as partidas do Fluminense, né, que eu fiz, e mostrar que o Abel Braga tem um repertório, que o Abel Braga tem um elenco na mão, que ele varia de um jogo para o outro, que ele organiza seu time de uma forma para uma partida e para outra partida ele organiza de forma diferente. Então a gente tem várias formas que o Fluminense jogou. A torcida do Fluminense cobra muito do Abel Braga, fala que o Abel Braga é retranqueiro, que joga por um resultado. O Abel Braga, infelizmente, contra o Olímpia, ele acabou tendo essa escolha de querer segurar demais o resultado e acabou tomando os 2 gols, e a decisão foi para os pênaltis, né? A gente até tem algumas imagens dessa partida mostrando onde foram os erros da equipe do Fluminense, principalmente em um dos gols. E também vou mostrar, o Abel joga com 3 zagueiros, não joga com 3 zagueiros, a torcida do Fluminense acha que o Abel precisa tirar essa formação com 3 zagueiros, mas a gente pode ver em algumas imagens que o Abel praticamente começa com 3 zagueiros, os 3 zagueiros eram mais ou menos na organização ofensiva, né, quando está saindo com a bola, com a saída com 3 zagueiros. Então a gente vê uma variação muito interessante do Abel Braga dentro das partidas, ou de uma partida para outra. São 3 meses de trabalho, podemos considerar em alguns momentos que esse trabalho do Abel foi um pouco surpreendente, mas também podemos mostrar que o Abel é um treinador que está com uma certa atualização, que tem estudado, que tem conhecimento principalmente do seu elenco e da disponibilidade de cada jogador para atuar. Grandes atuações de Felipe Melo em algumas partidas, o Willian ser um jogador muito voluntarioso, o Fábio no gol, embora tenha falhado no primeiro jogo da pré-Libertadores contra o Olímpia, é um goleiro excepcional, é um goleiro que está entendendo como que funciona também o esquema do Abel Braga. Enfim, tem o Germancano que está jogando na frente, a gente vai ver o Germancano um pouquinho jogando fora da área, a gente vai ver também as funções do Paulo Henrique Ganso na equipe do Fluminense hoje com o Abel Braga. A gente tem jogadores em evolução, como o Nonato, subindo muito de produção, vindo quando entra, joga bem. Então a gente vê que o Abel tem um elenco bem qualificado na sua mão e tem tudo para até o final da temporada fazer grandes competições, né? Mas o que a gente vai mostrar aqui são esses 3 primeiros meses, mais ou menos a impressão que eu tive desse momento do Abel no Fluminense, né, na sua 4ª passagem, e principalmente mostrar as variações que ele utiliza nas partidas. Eu vou compartilhar a tela com vocês para ficar melhor essa apresentação. Então, vamos falar de Abel Braga, né? Essas primeiras impressões de Abel Braga no comando do Fluminense. O Abel é um treinador muito identificado com o clube, 4ª passagem, 2 títulos cariocas, o Campeonato Brasileiro de 2012, um treinador que conhece as origens do Fluminense, um treinador que foi criado como jogador no Fluminense, zagueiro do Fluminense por muitos anos, depois teve algumas passagens como treinador, e essa na sua 4ª passagem, depois de ter vindo de um trabalho pelo Flamengo, que foi muito criticado, principalmente porque depois dele veio o Jorge Jesus, e é aquilo que a gente sabe o que aconteceu, e depois um bom trabalho no Inter, mesmo pegando o Inter ali no final do Campeonato Brasileiro, quase foi campeão brasileiro em 2020, faltou só um pouquinho para o Abel, alguns centímetros ali, né, do pé do Edenilson, no gol do Inter contra o Corinthians, e acabou ficando com o vice-campeonato. Mas foi um trabalho também muito interessante, onde ele chegou lá muito criticado, mesmo assim conseguiu mostrar
o seu potencial, o seu futebol, o seu comando de uma equipe. Então a gente vai começar a ver aqui um dos momentos que o Abel não joga com 3 zagueiros, digamos assim. Né? Então a gente pode ver que o Fluminense está aqui em organização defensiva, né? A equipe aqui do Milionários foi o primeiro jogo da Libertadores, do segundo jogo, perdão, da Libertadores do Fluminense, tá em transição ofensiva. A gente vê o Germancano isolado na frente, né, fazendo aquele balanço, e a gente vê os 3 jogadores de meio campo, né? O Fluminense aqui tinha uma linha de 4, um 4-2-3-1, Felipe Melo e André fazendo aqui a função dos 2 volantes. A gente pode ver o William Bigode, aqui é o Iago, Felipe e o Luiz Henrique aqui na ponta direita, e o Germancano na frente. Então aqui a gente já começa a observar que esse negócio de 3 zagueiros, o Fluminense joga com 3 zagueiros, não joga com 3 zagueiros, a gente já pode observar aqui em um momento que o Fluminense não está jogando com 3 zagueiros, numa organização defensiva. Então a bola está aqui com o jogador do Milionários, o Fluminense se organizando defensivamente e fazendo também a organização defensiva, né, a transição defensiva. Mais para frente, o jogo lá da ida, né, onde o Fluminense venceu por 2-1, mais um momento que o Fluminense não joga com 3 zagueiros. Nessa formação aqui, o Fluminense estava também em organização defensiva, o Felipe Melo está aqui, ó, à frente da zaga, então a gente tinha 4 aqui, né, 4 zagueiros, né, era Samuel Xavier, David Braz, Nino, e o Cris Silva, que está aqui coberto aqui pelo nome do Felipe, o Felipe Melo aqui, e uma linha no meio campo, formada por Luiz Henrique, André, Iago e William, e o Fred, que jogou essa partida, jogando lá na frente, né, fazendo esse posicionamento. Então aqui o Fluminense está jogando em uma formação diferente dessa aqui, 1-4-1-4-1. Então é uma formação que o Fluminense jogou ano passado com o Roger Machado, com o Marcão principalmente. Foi uma formação muito interessante. Quem fazia essa função aqui na época era até o André, aqui no lugar do Felipe Melo, que o Felipe Melo não estava no Fluminense, mas uma formação diferente, que a gente já viu uma variação tática. Por exemplo, esse jogo aqui aconteceu na Colômbia, esse jogo aqui estava acontecendo em São Januário, no Brasil. Então a gente pode ver como é que o Abel varia um pouquinho o seu time. Outra formação, no Fla-Flu vencido pelo Fluminense por 1-0, o Fluminense fazendo uma linha de 5 na organização defensiva. Então aqui a gente pode ver o Fluminense jogando com linha baixa, né? Por que eu falo que o Fluminense jogou com linha baixa? O time do Flamengo é um time que propõe o jogo, o time que chama, que joga praticamente 70%, 80% do tempo no campo do adversário e tem que saber se defender contra a equipe do Flamengo, senão você pode até tomar uma goleada. Então o Abel jogou aí com uma linha de 5, então a gente pode ver Cris Silva, David Braz, Felipe Melo, Nino e Samuel Xavier, o André um pouquinho mais à frente. A gente pode ver o Luiz Henrique bem recuado aqui, a gente vai ver, acho que em outra imagem aqui, o Luiz Henrique quase fazendo uma linha de 6 aqui, quando a bola gira, ele faz o primeiro combate aqui no lateral esquerdo ou no extremo esquerdo da equipe adversária. A gente pode ver aqui também o Bigode marcando, né, o William marcando aqui o Gabriel. Enfim, a gente vai mais uma variação, uma linha de 5. O Fluminense joga às vezes no 5-4-1, deixando o Cano, né, que é atualmente o titular do Fluminense, lá isolado na frente, só fazendo o balanço, e deixa a equipe adversária com a bola. Isso foi um dos erros do Fluminense contra o Olímpia, quando deixou o Olímpia demais com a bola. O Olímpia jogou muita bola dentro da área, acabou fazendo os gols. Tentando tirar essa imagem de que o Fluminense joga com 3 zagueiros, eu peguei mais uma imagem aqui do Felipe Melo à frente da zaga. A gente pode ver a linha de 4 aqui, Cris, David Braz, Nino e o Calegari, que estava jogando essa partida aqui, e o Felipe Melo à frente. Aqui é onde o Felipe Melo talvez renda mais, mas ele acaba tirando um pouquinho do futebol, digamos assim, entre aspas, do André, né? Que o André tem que jogar um pouquinho mais à frente. O André rende mais saindo lá de trás, né? Aqui é uma boa jogada que o Felipe Melo já até ele recupera a bola aqui, ó. Quando o Felipe Melo recupera a bola aqui, o Fluminense tem uma transição ofensiva mais rápida. Ele consegue fazer o passe em profundidade, quebrando linhas. Isso ajuda muito o Fluminense na hora de atacar. Como eu falei, né? O André aqui ele joga um pouquinho mais avançado quando o Felipe Melo, e aqui é um momento que o Fluminense fez uma linha alta. Né? A gente pode ver aqui o Iago, o William, e aqui Luiz Henrique marcando o portador da bola, né, que rifa a bola para frente, e
o Germancano aqui também fazendo a pressão com o André, que é algum volante de origem, mas fazendo a pressão bem lá na frente. Então, mais uma variação tática, quando o Fluminense, em determinados momentos do jogo, é um time que joga um pouquinho mais à frente. Depende muito do adversário. Você vai fazer isso contra o adversário talvez mais fraco, você não vai fazer contra o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o próprio Flamengo, enfim, não vai marcar eles tão em cima que você pode tomar muito passo entre linhas. Uma das características que o Abel colocou nesse time, por ele jogar muitas vezes, colocar até os 3 zagueiros para jogar com o Felipe Melo entre os zagueiros, ou até fazer com que o Felipe Melo seja um segundo homem da zaga, né? Ele faz com que o Nino faça a pressão já lá na frente. Então aqui a gente vê mais uma pressão alta do Fluminense, a gente está vendo o Fred, o William fez a pressão lá no goleiro, aqui mais um atacante, que não consigo identificar exatamente quem é, o Cris vindo marcar em cima, e o Nino fazendo a pressão aqui. Esse jogador recebeu a bola, o Nino já pressionou, o Fluminense até recuperou a bola aqui, infelizmente não teve uma jogada de ataque. Essa aqui é o primeiro jogo do campeonato, primeiro jogo da temporada oficial do Fluminense, foi até a derrota do Fluminense pro Bangu, que tudo que ele foi criticado nesse dia, mas com a sequência do trabalho as coisas foram mudando. Mas é uma característica, às vezes é o David que faz essa marcação, e quando a ideia nesse momento de jogo que o Abel faz é pressionar a equipe adversária com uma pressão, né, no ataque, e recuperar a bola mais perto do gol. Falando um pouquinho da organização ofensiva do Fluminense, aqui sim o Fluminense faz a saída com 3, utilizando os 3 zagueiros, né? Então, o David aberto na esquerda, o Marcos Felipe aqui apenas para ajudar, e o Felipe Melo e o Nino aqui aberto. Você pode ver que o Fluminense tem uma certa amplitude, os jogadores aqui do Bangu pressionam em cima, e a saída de bola do Fluminense tem a opção do André na entrelinhas aqui, né? Ele está um pouquinho à frente aqui do Felipe, jogando na posição onde ele se identifica mais. A gente pode ver o lateral direito, Samuel Xavier aqui. A ideia dessa saída, quando o Fluminense faz, é justamente abrir o Nino. O Nino é um jogador com muita qualidade técnica na hora de fazer a construção ofensiva, ele carrega bem a bola, ele sabe ludibriar o adversário, né? Ele ameaça dar um passe ou um chutão e sai em velocidade, leva a bola ao ataque, fez muito isso ano passado e vem fazendo isso também esse ano. Outra coisa que a gente pode ver quando o Felipe Melo está com a posse da bola é que ele prepara para fazer lançamento buscando os extremos do Fluminense, principalmente o Luiz Henrique, que é o jogador de maior velocidade do Fluminense. Aqui o André jogando à frente, bem à frente, ó, tá vendo? À frente da zaga, né? O Iago aqui fazendo uma outra função, uma função de volante. A gente pode ver o Nino, ó, o Nino aqui aberto. Então o Fluminense está bem alto aqui, com o David Braz lá na frente, e o André buscando essa bola aqui para fazer a primeira fase de construção do Fluminense, conseguindo sair daqui. O André tem uma qualidade técnica muito alta, então ele consegue às vezes até sofrer a pressão, dar drible e consegue sair jogando. Então o Abel tem tentado explorar isso, fazer com que o Felipe Melo jogue um pouquinho às vezes mais recuado e libere mais o André, ou fazendo que o André jogue um pouquinho mais perto do gol, um pouquinho mais perto da área. Essa foi uma das melhores partidas do Fluminense, e que o Fluminense faz muito bem essa última linha aqui. Contra o Botafogo no último jogo, fez muito bem isso, explorando a última linha do adversário, e o passe de ruptura, nesse caso aqui, é do Martinelli. O jogo aqui estava 1-1, o Martinelli dá esse passe em profundidade. Antes dessa jogada, ele tinha feito um outro passe que acabou dando uma jogada que não saiu o gol, nessa jogada aqui saiu o gol. Então ele aproveita a velocidade, a inteligência do Luiz Henrique, de não ficar impedimento, e a bola vai lá no fundo, ele dá o passe por Germancano, e o Germancano faz o gol. Então é uma situação onde o Fluminense também faz muito bem, que é essa bola em profundidade, essa bola quebrando a última linha adversária, explorando muito bem o 1 contra 1 do Luiz Henrique, a inteligência do Luiz Henrique, a velocidade do Luiz Henrique, a habilidade do Luiz Henrique, enfim, um jogador que infelizmente já está vendido, mas um jogador que vai ficar pelo menos até o meio do ano e vai ajudar muito o Fluminense nessa temporada. Aqui, mais uma vez, explorando aqui, a gente já pode ver o Calegari, que é o lateral direito, entrando na área. Então, Luiz Henrique atrai a marcação, a gente pode ver o Germancano também saiu da área para fazer
essa confusão na defesa, o William centralizou, e o Luiz Henrique faz esse passe em ruptura, explora o espaço vazio, para fazer com que a bola chegue aqui no meio da área. Então, o Calegari chegou, cruzou, o William finalizou nessa jogada, a bola bateu no zagueiro, sobrou para o Germancano, que também é um jogador que está sempre muito bem posicionado, e fez o gol do Fluminense nessa partida. Como eu falei, posicionamento do Ganso. Ganso é um jogador que, quando tem entrado como, às vezes, segundo homem de meio campo, às vezes como terceiro homem de meio campo, às vezes como centroavante. Nessa partida aqui, quando ele começou a jogar, ele começou a buscar esse espaço aqui que é criado nas linhas adversárias, espaço vazio. Então aqui, ele recebe, na maioria das vezes, a bola e devolve para o mesmo jogador, para o companheiro que tocou a bola para ele, ou ele consegue proteger bem a bola, cavar uma falta. Então o Ganso tem entrado muito bem nesse sentido, fazendo muito bem esse tipo de jogada, explorando o espaço entre as linhas do adversário. A gente pode ver uma linha de 4 aqui do Milionários, mais uma terceira linha aqui, uma segunda linha aqui, né, com 3 jogadores, e o Ganso sozinho aqui para receber o passe, podendo girar, tendo espaço para usar a sua inteligência e sua habilidade. John Arias, que é o jogador mais eficiente do Fluminense, nesse posicionamento aqui, na sua característica melhor, né, buscando muitas vezes 1 contra 1, partindo para o adversário, jogando como ponta esquerda. Porém, o Arias tem feito uma função na equipe do Fluminense de flutuação, onde o Abel tem dado muita liberdade para ele estar nos dois lados do campo e também atuando pelo meio campo. Não é titular do Fluminense, embora a torcida cobre muito, a titularidade dele, ele ainda não se firmou como titular, mas quando tem entrado tem correspondido, ou quando tem começado a jogando também por contusão, por suspensão, ele tem também ido muito bem. A gente pode ver aqui, aqui ele está atuando como um extremo, né, organizando a jogada, e aqui ele está como extremo já para pintar a finalização, quem faz o passe, mais um passe nas entrelinhas, um passe de ruptura, explorando espaço nas costas da última linha, e o Arias fez o gol nesse sentido. Como eu falei, né, uma das deficiências do Fluminense é quando entrega demais a bola para o adversário, e quando entrega a bola para o adversário, a gente pode ver aqui que lançamento em longa distância, ninguém pressionando o portador da bola. O Olímpia fez muito isso na partida e acabou saindo vitorioso nos pênaltis por conta de muitas jogadas assim, dentro da área, muitas jogadas, muita jogada nas costas da defesa, e uma hora acabou saindo o gol. Arias jogando, como eu falei, mais centralizado, né? A gente pode ver o espaço que ele cria aqui. Aqui é o zagueiro Nino até, o Martinelli tem a opção de dar o passe aqui e o Arias conseguir ficar de frente. Então, é mais uma função que o Abel coloca o Arias para jogar, joga de ponta direita, ponta esquerda e também centralizado. Ele tem dado muita liberdade para o Arias em campo. E aqui mais uma jogada do Olímpia, né? Como eu falei, muitas bolas na área, que saiu o primeiro gol do Olímpia na partida, e a bola nas costas da última linha. A gente pode ver que a linha, além de desorganizada, deu espaço demais para o jogador do Olímpia fazer esse lançamento na área. Então é uma coisa que o Abel tem que corrigir, que quando dá a bola para o adversário, principalmente nesse tipo de situação, é pressionar um pouquinho mais o portador da bola. Mesmo que o time adversário fique com a posse, na maioria das vezes, o Fluminense precisa pressionar o adversário na hora para não acontecer lançamentos e chegarem a situações como essa aqui. Como eu falei lá no início, a linha de 5, essa contra o Olímpia, olha como o Fluminense estava recuado nessa partida. A linha de 5, Cris Silva, David Braz, Felipe Melo, Nino e Calegari, e o Luiz Henrique fechando essa linha com 6 aqui, mais os 3 jogadores de meio campo, Arias, André e Martinelli, e o Germancano. Olha, o Fluminense está aqui. Se a gente traçar uma linha imaginária aqui, a gente está aqui no último terço de campo para a equipe do Olímpia, e com os 11 jogadores atrás da linha da bola, sendo que o Luiz Henrique é um jogador muito veloz e de muita intensidade, tendo que fechar essa linha de marcação. Não é que não possa fazer isso, mas a gente entende que o Fluminense precisa explorar melhor a sua parte ofensiva. Então, quando você coloca o Luiz Henrique para jogar dessa forma aqui, você acaba tirando a característica dele de velocidade por conta do desgaste que é ficar fazendo
esse box-to-box, né? Vindo defender e atacar o tempo todo. A linha de 4, como eu falei, né? Do Fluminense contra o Olímpio, ó. Então, olha só, o Fluminense aqui está numa organização defensiva com 5, quase 6 jogadores na última linha, 3 aqui e o Cano na frente. E aqui a gente pode ver já uma outra organização defensiva, onde o Fluminense tem os 4 jogadores aqui na linha no meio e o Germancano fazendo essa parede aqui. Mas, mais uma vez, o Fluminense aqui atrás da linha da bola, né? Então, o Abel tem que dar uma corrigida nisso, de repente adiantar um pouquinho essas linhas, para a gente ver um Fluminense tentar recuperar essa posse de bola, mas no campo do adversário. Para a gente finalizar, vou falar aqui um pouquinho, né, do que eu espero para esses próximos meses do Fluminense. O Fluminense que vai disputar, não disputa mais a Libertadores, mas vai ter a Sul-Americana aí pela frente. O sorteio também é na próxima sexta-feira, né? E acredito que o Abel depende muito dos resultados, principalmente se for chegando à final do Campeonato Carioca, sendo campeão carioca. O Fluminense o Abel tem a possibilidade de continuar na equipe, ou de repente perdendo esse título, dependendo de como é que for numa Copa do Brasil ou no início do Brasileiro, o trabalho do Abel vai ser muito questionado. Eu gostaria muito que o Abel continuasse como treinador do Fluminense a temporada inteira, porque ele tem muito a render para essa equipe do Fluminense com esse elenco atual. Beleza, meus amigos? Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos ter muito mais conteúdo sobre isso e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço e até